Podcast Scope 30, nós temos hoje 3 convidados. Vou começar pela Marina Zimmermann, assessora técnica do Instituto CNA, ela cuida da plataforma de indicações geográficas. O que é isso? Sabe o queijo da canastra? É tipo isso, a região onde o produto ganha relevância em nível nacional e até no cenário internacional. Juan Travaim, presidente da Caferon, indicação geográfica do Matas de Rondônia, que tem a produção do Robustas Amazônicos. Eu ainda não tomei esse cafezinho, estou querendo tomar, dizem que é muito bom, né? Falando igual mineiro. E o Henrique Alves completando aqui a nossa mesa, pesquisador da Embrapa, justamente na área de café. Dona Marina, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Estevam, tudo ótimo. Fala um pouquinho primeiro desse projeto da plataforma de indicações geográficas e em que contexto o Robustas Amazônicos se encaixa. Bom, esse é um projeto que é desenvolvido em parceria com a ABDI, com o SEBRAE, o Instituto CNA e com as indicações geográficas de cafés. Então, hoje nós temos as 16 regiões que elas participam ativamente do desenvolvimento, da customização, né, imputar os dados ali na plataforma e também da selagem desses cafés, porque com essa plataforma a gente faz controle, a gestão, né? Eles fazem a gestão das informações e rastreabilidade dos seus produtos. Nesta COP30, a CNA Senar, o Instituto CNA também, vem priorizando e privilegiando muito termos como produção sustentável, né, qualidade, são pré-requisitos, inclusive, para indicações geográficas, né? É isso aí. E quando a gente fala de Amazônia, né, o que mais representa isso são os cafés robustos, porque eles atendem todos esses padrões no caderno de especificações técnicas dele, da indicação geográfica Matas de Rondônia. Juan, o que esse cafezinho tem de especial? Ele tem de especial, né? Ele leva o terroir amazônico. E é muito interessante que a qualidade do café está ligada diretamente à biologia do solo. O Henrique pode passar mais sobre isso. E o nosso café, ele é produzido por produtores da agricultura familiar, produtores indígenas, não indígenas, né? E o que é interessante, que quando você começa a produzir café na Amazônia, todo mundo fica com um olhar sobre essa produção, para ver se de fato ela é sustentável, ela é rastreável, né? E é importantíssimo a indicação geográfica para que a gente consiga, né, mapear os produtores, desenvolver uma região. Então, aqui nós estamos com 10 produtores que já foram capacitados, já são produtores há bastante tempo e trouxeram o seu melhor produto. E o que é interessante, eles preparam o seu café não só aqui, né, para o consumidor final, mas ele sabe tudo o que aconteceu até esse produto chegar na mesa do consumidor. Então, como que foi plantado, como é que foi colhido, como é que foi processado. Então, essa rastreabilidade, essa verticalização é importante para essa produção moderna, porque as pessoas querem ter o storytelling total, né, do seu produto. Eles querem acompanhar desde a origem até o produto final. E a nossa região amazônica está de parabéns, porque nós juntos, com a Embrapa, né, desenvolvemos todo um storytelling que é pautado pela ciência. Então, esse trabalho é sério, é um trabalho duradouro, porque o mundo, como eu falei, o mundo está de olho na Amazônia. E para a gente trabalhar na Amazônia, precisamos cada vez mais, né, de termos comprovação científica do que nós estamos fazendo. Porque senão qualquer um pode vir, né, e desmontar todo um trabalho que está sendo feito. Então, a nossa é estratégico, nós produtores, termos esse acompanhamento científico do nosso lado. É importante até para enfrentar muitas vezes argumentos de cunho meramente comercial, né, que vão ao encontro de uma batalha comercial que está sendo deflagrada no mundo hoje, né? Principalmente porque o café ele fatura Barreiras. bilhões, né? E como que é questão comercial? Você foi no ponto. É uma questão comercial. Inclusive, nós fizemos um gráfico, a evolução do nome robusto amazônico em comparativo com o gráfico de exportação. Então você vê que quanto mais a gente comunica o que nós estamos fazendo na região amazônica, mais o mercado se interessa e o básico é a qualidade. Tendo qualidade, consequentemente, você vai fazendo abertura de mercado. E o mercado de café é muito interessante porque após você abrir um mercado, ele é um mercado de longo prazo, porque as pessoas, o mundo do café especial, eles se conversam muito forte, né? Então, quando você tem toda essa parte de estratégia de abertura de mercado, Você fideliza essa o cliente. construção, você tem uma fidelização dos nossos clientes. Então, nós começamos a exportar 1, 2 containers, né? Inclusive, eu fui o primeiro produtor a exportar café da Amazônia.
né? Hoje nós passamos de 20% da produção de Rondônia. E agora nós estamos fazendo um trabalho para poder essa exportação ir por toda a Amazônia. Já são Inclusive, 15 países que importam. passamos de 15 países que a gente já está exportando para eles, né? E o que é interessante, os clientes, todo ano, eles estão aumentando. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso da Europa. Eles começaram comprando 2 containers de café. Hoje o pedido dele passa de 20, 30, porque a gente travou. Estratégia nossa também não vender tudo para um cliente só. Prova disso que aconteceu recentemente, que com uma barreira de um país, você pode prejudicar o fluxo de mercadoria. Então, a gente sempre vende pelo menos 50% para cada mercado, para poder ter o fluxo de mercadoria independente do que aconteça, né? Então, é estratégia de mercado, né? O nome Robusta Amazônica é uma estratégia de mercado, né? É uma marca para a nossa região, e é uma marca que hoje a gente, inclusive, tem até que fazer uma pesquisa de mercado, porque é muito trabalho envolvido de pessoas que amam o que fazem e fazem de maneira muito séria e com muito amor mesmo, né? Porque é maravilhoso o produto. Ele fala com paixão, isso é importante. Henrique, é possível então produzir com responsabilidade e sustentabilidade, especialmente numa área tão visada, tão cobrada como é a região amazônica? Na verdade, eu acho que é impossível produzir de outra maneira, que não seja com responsabilidade, com sustentabilidade, compromisso social, e principalmente na Amazônia. Não só pela formação, né, desses agricultores, né, que foram para lá desde a década de 70, no integrar para não entregar, que eram principalmente capixabas, mineiros, paranaenses, se juntaram aos indígenas, né, que quando teve a reintegração das terras, os poceiros já tinham lavouras de café, essas lavouras ficaram e os indígenas entenderam que elas eram interessantes e começaram mais recentemente a trabalhar com qualidade. Então, assim, como a gente está na Amazônia, é um nome conhecido mundialmente. E a gente sabe que existem barreiras comerciais, porque muitas pessoas vinculam qualquer produção agrícola na Amazônia ao desmatamento. E o que a gente teve que fazer era justamente demonstrar que não existe vínculo entre produção de café e desmatamento na Amazônia. É até muito ao contrário disso. O café, ele fixa a família no campo, ele gera renda e qualidade de vida em pequenas áreas, e quando você tem renda e qualidade de vida em pequenas áreas, você não precisa ir para atividades predatórias, você não precisa desmatar para produzir. E na região das Matas de Rondônia foi feito um trabalho um projeto que chama Carb Café, e ele tinha 3 vertentes principais. A primeira vertente era demonstrar que não existia desmatamento recente vinculado à cafeicultura, onde está essa produção, o tamanho dessa produção nas matas de Rondônia. Primeiro desafio. Primeiro desafio. O segundo desafio é entender a parte de socioeconomia. Como essas famílias estão trabalhando, quem são essas famílias, né, o perfil dessas famílias, e a gente fez esse trabalho também. E o terceiro é para saber realmente o ciclo do carbono na cafeicultura, na produção de robustas. Na primeira parte do projeto, a gente viu que o café, apesar de estar entre as 3 principais culturas do agro na Amazônia, e principalmente em Rondônia, ele ocupa só 0,8% da área das matas de Rondônia, enquanto, por exemplo, a pastagem, seja para gado de corte ou leite, ocupa 45%. E ainda existe 52% de floresta preservada nessa região. Então, o que a gente vê é que, e principalmente nessas regiões onde tem café, é onde tem a maior preservação, né? Então, isso já por si só é interessante, porque você pega aqui, por exemplo, em termos sociais, são mais de 17 mil famílias no estado que produzem café, mais de 10 mil famílias na região, Matas de Rondônia, que produzem café, e o valor bruto de produção este ano está estimado em 5 bilhões. Isso é mais do que a soja na região, só que assim, enquanto o café no estado de Rondônia todo tem menos de 50 mil hectares produzindo 5 bilhões, a soja precisa de quase 700 mil hectares para produzir um valor aproximado, né? Não é demonizando a soja, mas mostrando assim, o poder, o impacto social, econômico que o café tem. E uma coisa muito interessante que a gente sempre fala e que a ciência mostra, o café é compatível com a floresta. Ele veio de regiões de floresta na África, quando ele veio para o Brasil. Então ele tem resiliência climática, ele é compatível com a floresta e ele tem uma plasticidade agronômica tão grande que eu posso plantar em sistemas agroflorestais, sistemas sombreados, eu posso plantar em regenerativos, no cultivo tradicional. E uma outra coisa muito Se interessante. adapta de uma forma
eu sou leigo, Sim, não vou usar a palavra fácil, mas ele tem uma adaptabilidade bem interessante. É um arbusto, né? Ele Ah. fica a mata mediana ali. Então aceita todo tipo de. aí você vai mudar a produtividade, você vai mudar, mas assim, a planta se adequa. Então, ela modifica até o tamanho da folha, o tamanho da planta como um todo modifica, que ela aumenta a antena dela, as folhas, como se fosse antena, para receber mais luz e fazer mais fotossíntese. Então, assim, é muito interessante você ver isso e tem uma plasticidade econômica também, porque ao contrário de outras culturas, o café ele se adapta à agricultura familiar. A média de Rondônia é uma agricultura familiar de pequena escala, são em média 3,5 hectares por família, né? E você vê assim, esse gera renda e qualidade de vida para essas famílias. Eu vou aproveitar o gancho, Sim, vou voltar aqui com a Marina, porque nesses dias de COP30, né, houve até uma grande cobrança, não só em relação à questão da produção sustentável, mas o desenvolvimento humano, o que vai ao encontro do que o Henrique está destacando para a gente, né? Claro que a gente tem que se preocupar com a floresta, com as matas ciliares, com os ribeirões, com os rios, mas e o produtor? Como ele se desenvolve? E o projeto que você coordena de indicações geográficas, me parece que tem essa preocupação em propiciar às famílias o desenvolvimento econômico e sustentável também delas, né? Exatamente, Estevam. Por isso que a indicação geográfica, ela é um termo muito importante até em acordos comerciais, né? União Europeia, Brasil, Mercosul, porque ela alia, né, o sistema produtivo, o saber fazer, né, daquela produção e muito a questão humana, a população, né? Como que aquelas pessoas sobrevivem, como que elas agem, como que elas atuam no território, a história dessas pessoas, né? E isso também vincula muito a questão do turismo. Então, é um atrator muito grande. Então, você tem um produto diferenciado, você tem uma história, como o Juan falou, que é o storytelling, e questões de sustentabilidade. Então, isso fixa a pessoa ali na região. Gente, eu adoro um cafezinho, mas pelo amor de Deus, eu sou mineiro, né? Eu adoro um queijinho, né? E a canastra representa o que a Marina acabou de destacar. Eu peço que você preste atenção. Por que não transformar, né, Rondônia, né, agregar turismo para conhecer as plantações de café, conhecer o modo de vida das famílias, como acontece na Serra da Canastra, né? É muito interessante que, voltando ao que o Henrique passou, o lema para a ocupação da Amazônia era integrar para não entregar, Sim. né? Então as pessoas, meus antepassados, foram para a Amazônia, né, com o cacai nas costas, que nem se fala, né, para poder ocupar aquela área, aquela região. Nós que somos a nova geração, a gente não quer sair de lá. A gente quer viver lá. Não tem como se passar uma borracha em cima de quem já está lá, né? Então, mas nós precisamos ter uma qualidade de vida. Então, como que nós vamos fazer isso? O café, o cacau, né, é aliado, né, dessa produção. E aí que vem a parte da indicação geográfica, desenvolver essa região. Nós agora recentemente recebemos um grupo da Rússia, né? Nós fomos para a Rússia mostrando todo o trabalho que está sendo feito aqui na Amazônia. Vieram torrefações da Rússia para cá, colheram o café, né? Experimentaram a nossa cultura, a nossa culinária, a nossa música, observaram como que é a nossa produção, né? E saíram daqui da Amazônia com o nosso café, com o nosso artesanato, né? Voltaram apaixonados. Voltaram apaixonados, Com a tanto é cultura, com a com a história. história nossa. E o que é legal é que chegando na Rússia, agora eu recebi um monte de eventos que eles fizeram contextualizando para as outras torrefações o que eles vivenciaram aqui, a experiência que eles tiveram aqui. Isso que é importante. Negócio não se faz só na compra ali, né, momentaneamente. Qual que é a experiência que a pessoa teve ao adquirir aquele produto? E isso é totalmente indicação geográfica, né? Você forneceu uma experiência para o seu consumidor e consequentemente, você, né, chancelar uma negociação de longo prazo, duradoura, né, que vai permanecer por vários anos. Eu acho que esse é o papel fundamental da Já indicação tem geográfica. produtores fazendo essa experiência. Aqui mesmo a gente tem o Bento, né, o Deigson Bento, que é uma agricultura familiar de 10 hectares, 5 famílias, que é o pai com os filhos, vivem lá, eles já torram e vendem o próprio café, eles recebem cerca de 2.500 visitantes mensalmente É na mesmo? propriedade deles, para aprender o valor cultural, como que produz aquele café, saber todas as histórias. A gente aqui vai lançar agora
justamente um mini documentário sobre os robustas amazônicos, contando a história desses cafeicultores, que existe todo um universo ao qual a xícara de café orbita. E esse universo, como você disse, é o terroir, é o saber fazer, é o valor cultural, é o ambiente, né? É o que faz aquela população. Então, a xícara, ela leva tudo isso. E tem uma diversidade sensorial que é vinculada à diversidade genética, à diversidade das pessoas que estão ali. Então, assim, você está muito correto. A indicação geográfica, turismo, agregação de valor são totalmente conectados. Uma Isso que eu região ia que não destacar. faça isso, Agrega valor, né? Sim. Realmente é um produto que pode parecer para o consumidor um produto caro, mas tem toda uma história, tem. tem todo um Aham. zelo, tem todo um cuidado, né? E você tem que agregar valor mesmo. E você tem padrões de qualidade, né? Você tem desde um commodity e você tem um outro que o produtor espera o momento correto. Faz todo. Por exemplo, a gente, quando você for lá provar, a gente tem cafés que fermentam 15, 20 dias em bombonas, num sistema anaeróbico, para ter todo um diferencial. Aí ele agrega. A gente até colocou agora nomes nas bebidas, que um chama manhã de Natal, o Algodão outro doce, algodão doce, é, pina colada, que tem essas notas É um que, sacrilégio colocar açúcar no café ou não? se você colocar açúcar, você está tomando garapa, não café. Mas a gente não é contra. O que a gente recomenda é assim: prove o café para você entender a complexidade Olha só, hoje sensorial. chegou a Depois você cliente. coloca açúcar, né? Pegar o gancho do O cliente. cliente tem Hoje sempre chegou razão. uma senhora lá para tomar o café aqui no evento, né? Ele falou, mas eu não tomo o café sem açúcar. Eu falei, não, eu vou fazer um blend de sabores para a senhora. E nós trouxemos os méis da florada, né? Eu fui lá e blendei os méis, porque tem mel que é mais acidez, outro mais doçura. Então eu blendei os méis que estão lá, né? Então eu fiz um composto de mel ali. E fui lá e fiz um blend de café e servi para ela. A mulher virou minha fã agora. Todo dia ela tá querendo ir lá agora para tomar o café Nunca mais blendado. Eu com acho que eu não vou açúcar, né? acertar mais o blend que eu E fiz, o entendeu? café fino não Mas precisa de ela amou, açúcar. né? Essa é a Então, questão. o importante é você atender bem a pessoa. Ah, quer colocar mel? Coloca. Se quer colocar açúcar? Coloca. O importante é ela levar. Agora, de fato, o nosso café, ele já tem a doçura da fruta, né? Porque a gente colhe o café maduro. Então ele já tá com a doçura ali. Agora, quem é acostumado, Que é né? formiguinha, A que gente é tem que muita... trazer a pessoa para esse Eu tô universo. fora de açúcar total, tô fora. Não, você vai Mas, gostar. pessoal, bate-papo regado a um bom cafezinho, podemos ficar aqui a tarde inteira, mas temos um tempo. Então, rodada final, os recados que vocês julguem serem relevantes para quem está nos ouvindo e nos vendo. Marina, o que você quer deixar como recado? Eu acho que a importância dessa, né, questão da sustentabilidade, da história, né, da fixação do homem no campo e de produtos especiais, né, isso daí é uma soma da IG que a gente quer cada vez mais fazer com que o consumidor entenda. IG, É sempre Educação Geográfica. exatamente. Meu caro Henrique, Eu acho que é importante a gente frisar que o café é compatível com a floresta e que quem gostar de um bom café pode tomar sem medo. Inclusive, o nosso café está ajudando o mundo não só para preservar a floresta, mas porque ele também sequestra carbono, quase 4 toneladas por hectare ano. Então, eu até brinco com o pessoal: quem gosta de um bom café pode tomar o Robusta Amazônico e, além de se deliciar, tem aquela sensação que está salvando um pouquinho o mundo por meio de uma xícara de café. aí, tá vendo? O Brasil é lindo, né? Nossa produção agrícola é linda, tecnológica, né? Nós da Amazônia, a gente trabalha muito com tecnologia. Então, você tomar o nosso produto, né? Você está tomando toda a nossa história, todo o nosso saber fazer. E você pode ter certeza que nós estamos trabalhando cada vez mais para entregar um produto com significado de vida, né? Tanto para quem está recebendo ele, mas quanto para nós que estamos produzindo. Eu tenho 3 filhos agora, então eu quero que eles continuem lá na Amazônia, sabe? Nós vivemos aqui, aqui é a nossa terra, a gente nasceu desse chão e a gente quer continuar aqui, mas com tecnologia, né, com saber fazer, para a gente não. O Henrique, até a gente conversa muito sobre isso, o Henrique fala, né? Nós temos que entregar uma Amazônia melhor do que nós pegamos. Eu acho que esse é o nosso papel, né, quanto à Amazônia, porque hoje nós temos tecnologia e conhecimento diferente que nossos antepassados detinham, né? Então, é o mínimo que a gente pode fazer, entregar uma Amazônia melhor. E errar menos, né? E vestir essa camisa. Nossa Isso aí, camisa, pode Chique, vestir. olha, ó. Isso aqui, você sabe que isso aqui não Robustas é Amazônia. um outdoor, né? Gente, obrigado pelo Obrigado. seu trabalho, Marina. Obrigada.